Mudando de assunto, detalhes das dívidas e dos supostos desvios na Coab começaram a ser revelados hoje pela atual diretoria em uma audiência na Câmara de Bauru. A dívida da companhia chega a 1 bilhão e 100 milhões de reais. Durante os levantamentos financeiros, a atual gestão descobriu que pode ser um novo escândalo na companhia. Vamos ver? Entre a audiência pública, que busca apurar o real tamanho da dívida da Companhia de Habitação Popular de Bauru, e a primeira reunião da Comissão Especial de Inquérito, que investiga a Coab, uma informação de bastidores revelou mais um caso suspeito. Um pagamento de R$ 10.617.040,21 em dinheiro teria sido feito dentro da empresa a uma construtora que mantinha uma ação de cobrança de valores por débitos relacionados à construção de casas populares contra a Coab. Além de ser uma quantia enorme em espécie, acordos firmados, fora das regras determinadas pela Justiça, seriam ilegais. Esses valores foram contabilizados, né? Agora, o quanto ainda eu não sei. Teria sido pago em dinheiro. É essa a informação? Não sei se foi em dinheiro, se foi em cheque, a gente vai apurar. Tirando a questão das construtoras e os débitos com elas, a dívida hoje da Coab estaria em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais. A Companhia de Habitação Popular de Bauru é uma empresa de economia mista e ela é dividida em 106 donos, 106 fatias. São 101 pessoas físicas, 4 municípios e mais a Prefeitura de Bauru, com exatos 72,8% das ações. Para a vereadora Chiara Ranieri, que solicitou a audiência pública, o valor da dívida da companhia deveria ser dividido entre os acionistas. Está na hora da Prefeitura se colocar como parte, mas não assumindo integralmente todo o problema da dívida, mesmo porque grande parte dessa dívida não foi gerada pela própria companhia. Foi gerada pela Caixa Econômica Federal, que deixou de repassar os recursos para as construtoras que construíram, não foi só em Bauru, foi em vários municípios. Os escândalos na Coab de Bauru começaram a aparecer em 17 de dezembro do ano passado, mas já vinham sendo investigados desde 2018 pelo GAECO. Os promotores que investigam o crime organizado identificaram um padrão de atuação criminoso nos acordos feitos entre a companhia e construtoras. Os pagamentos, mesmo com ações em andamento ou já julgadas, descumpriam as determinações da Justiça. Nas buscas em vários endereços, mais de R$ 1.600.000 em dinheiro vivo, moeda estrangeira e uma agenda foram encontrados na casa do então presidente da Coab, num condomínio de luxo. No começo desse ano, uma reportagem, assinada pelo jornalista Nelson Itaberá, revelou que entre 2007 e 2019, em média R$ 400.000 eram sacados por mês na boca do caixa. Nos 13 anos, o rombo chegou a quase 55 milhões de reais. Segundo o depoimento de funcionários aos promotores, Edson Gasparini dizia que o dinheiro vivo seria usado para pagar acordos relacionados ao seguro habitacional, cobrado dos mutuários, mas não repassado à Caixa Econômica Federal ou às seguradoras. Os acordos nunca existiram, mas malotes de dinheiro eram entregues periodicamente na sala da presidência. Em seguida, um esquema parecido foi descoberto, só que com o fundo de garantia. A Coab recebia dos mutuários o valor das parcelas e deveria direcionar o dinheiro ao fundo de garantia, que financiou as moradias, mas isso não acontecia. Agora, a Operação João de Barro, desencadeada pelos promotores, investiga o enriquecimento ilícito de pessoas ligadas à companhia. O vereador Benedito Roberto Meira lembra que uma lei foi aprovada pela Câmara Municipal com o objetivo de confessar a dívida da Coab com o fundo de garantia. Pelo texto, o município, maior acionista, parcelaria R$ 440 milhões em 20 anos. Por sorte, ele diz, as investigações do GAECO impediram que a prefeitura assumisse parcelas de até R$ 2,5 milhões por mês. Agora dá para entender, né? Por que estavam tão preocupados em fazer de tudo para que essa dívida fosse confessada. Agora deu para entender, porque era um acordo, que era uma necessidade que tinha lá ou seja, a Caixa Econômica Federal, ao meu ver, também tem que ser apurado responsabilidades de alguns funcionários. Por que durante muitos anos não receberam o seguro e não denunciaram, e não acionaram a companhia? E a prefeitura ia pagar por isso? A prefeitura ia pagar por isso. Então, na verdade, ao meu ver, o ex-presidente da Coab ele fez de tudo para que esse acordo pudesse ser assinado exatamente para ocultar
todas as suas mazelas que ele praticou contra a companhia. Sobre as dívidas da Coab, o vereador acredita que, como ainda existem muitas dúvidas, o Ministério Público Federal deveria ser chamado, porque a Caixa é uma entidade estatal. Porque o Ministério Público Federal ele pode entrar nesse caso porque nós temos como uma das partes envolvidas, a Caixa Econômica Federal. Então, ele tem que defender os interesses da União, né? Ele tem que apurar aquilo que envolve órgãos da União, é o que está previsto na Constituição. A intervenção do Ministério Público Federal eu entendo salutar, por quê? Porque essas divergências que hoje acontecem com os técnicos da Caixa Econômica, com os técnicos da Coab, eles podem ser o quê? Serem dirimidos, serem resolvidos. De que jeito? Com a nomeação de peritos, extra categorias, extra companhias. Então, eu entendo que essa judicialização ou essa possibilidade de judicialização, ela é salutar e importante. A Caixa Econômica Federal informou que até o momento não foi notificada pelas autoridades sobre as investigações na Coab. A defesa de Edson Gasparini Júnior informou que ele está à disposição da Justiça e que, como se trata de uma investigação em segredo de justiça, as informações vão ser apresentadas diretamente às autoridades.